Olá, pessoal. Estamos aí para mais um bate-papo, um vídeo diferente aqui no canal, um videocast, novamente com a ilustre presença do Marcos Gualberto. Para quem não conhece quem é o Marcos Gualberto, a gente já fez outros encontros tratando entrevistas com o Marcos. Temos uma playlist que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, e aí tu vai poder entender mais especificamente quem é o Marcos Gualberto, mas falando de forma resumida, eu venho numa busca há muitos anos, essa busca de realizar Deus, de entender o que é o despertar da consciência, o despertar espiritual. E nessa caminhada mergulhei nos últimos anos no Joel, e por um ato da graça, a presença de Deus me empurrou a me afastar, inclusive do canal, dos livros, do contato social, e aí, pela graça, tive acesso a um vídeo do mestre Gualberto no YouTube, e fui atraído a querer saber um pouco mais através do encontro online que o mestre faz de um final de semana intensivo, e aí os olhos, né, que falam muito mais do que apenas palavras, esse compartilhar de consciência tocou profundamente. Eu vi o quanto o Marcos Gualberto não é mais apenas um Marcos Gualberto, mas é essa graça de Deus que flui na forma de Marcos Gualberto, porque depois de um processo de 21 anos de autoinvestigação, de autoobservação, pela graça de seu mestre Ramana, né, o Marcos desapareceu de cena, né, o ego se colocou de lado, morreu diariamente, e essa graça flui através dos encontros, através dessas partilhas, e eu tenho uma gratidão infinita a essa divina presença por ter te encontrado e por você se disponibilizar para a gente poder fazer esses bate-papos, fazer essas entrevistas, para poder passar a verdade para o pessoal que segue o canal e que tem esse anseio de realmente realizar Deus, de realmente superar todos os aspectos humanos. Nós vamos, né, eu vou trazer uma pergunta aqui da Maria Verônica, que ela comentou assim: mestre, agradeço muito, que mensagem linda, tipo eleva os nossos espíritos. E aí ela pergunta: como vencer no dia a dia e ter a convicção de que o mundo material é uma ilusão e nos tornarmos mais fortes? Como, por exemplo, seja o que for que acontecer, vai passar, não se abale. Como agir assim? Daí ela faz a pergunta. Antes de te dar a palavra, mestre, eu queria ler um trechinho do livro do Joel Goldsmith, que daí o mestre já aproveita e comenta também, que é o livro O Caminho Infinito, que é o principal livro do Joel. Lá no capítulo O Novo Horizonte, no primeiro parágrafo, Joel fala: o sentido que nos apresenta quadros de discórdia, desarmonia, doenças ou morte é o sono hipnótico universal que gera todo o sonho da existência humana. Temos de entender que não há mais realidade numa existência humana harmoniosa do que em condições desarmônicas. Devemos entender que todo o cenário humano não passa de sugestão hipnótica, e nós temos que nos colocar acima dos desejos, mesmo de boas condições humanas. Compreendamos por completo que a sugestão, a crença ou a hipnose são as substâncias ou o tecido de todo o universo mortal, e que as condições humanas, quer boas ou más, são quadros de sonhos, sem qualquer realidade ou permanência. Estejamos prontos a aceitar que as condições harmoniosas ou não da existência mortal desapareçam de nossa vida, para que a realidade possa ser conhecida, usufruída e vivida. Lido esse trecho aqui do Caminho Infinito, mestre, te passo a palavra para responder a pergunta da Maria Verônica e também comentar. Muito bem. A pergunta dela é como ter essa convicção de que esses momentos de adversidade e de complexidades humanas pelas quais nós passamos, de verdade, isso passa. Eu queria colocar de uma forma diferente. Nós temos por inclinação o desejo de, de que esses problemas pelos quais nós passamos, eles sejam solucionados. Eles sejam solucionados. O que eu tenho enfatizado é mais a importância da compreensão da ilusão do próprio problema e não da solução do problema.
Então, por exemplo, quando ela pergunta como ter essa convicção de que isso irá passar, a própria experiência de vida comum a todos nos mostra que nada é permanente. Todo e qualquer problema, com uma questão de tempo, desaparece. Ele caminha para uma solução. Então, me parece que aqui o mais importante é a compreensão da ilusão do problema e não da solução do problema. O nosso condicionamento psicológico, o nosso treinamento desde a infância é para ver problemas solucionados. Então, desde que a gente vai para o colégio e o professor nos apresenta uma situação, aquela situação ele chama de problema e nos dá o problema. Então, o propósito é resolver o problema. E a gente cresce com essa visão. Então, a nossa criação é sempre a criação nessa ideia de que problemas podem e precisam ser resolvidos. A minha ênfase aqui é que problemas não existem. O que nós temos, na verdade, são desafios que surgem agora aqui, e quando o sentido de uma identidade presente, que é o nosso eu, nosso ego, se depara com isso, com base em experiências passadas, tentando ajustar a esse momento, a esse desafio que é novo, algo que ele já traz, aí nós temos sim um problema. Então, o problema ele só existe com base nessa identificação de uma identidade presente. A vida, como ela se mostra com desafios, mas não com problemas. O problema surge quando o sentido do ego, do eu, dessa mente egóica aparece. Então, nós carregamos esse sentido do ego, que precisa ser visto. Quando isso desaparece, fica claro que não há problema. Nenhum problema para ser resolvido. Então, vamos exemplificar isso. O sofrimento, em qualquer nível que tenhamos. Por exemplo, um pensamento que nos perturba. O que é um pensamento que nos perturba? É um desafio. Aquilo que se apresenta aqui como uma memória, como uma lembrança, como uma recordação desagradável, ruim, produzindo sofrimento, é um desafio. A questão é como estamos lidando com esse desafio. Se queremos lidar com esse desafio, com esse fundo de uma identidade separada, aí nós colocamos o pensador para tentar fazer algo com esse pensamento, que é se livrar. Porque o nosso condicionamento é sempre esse, é de se livrar de problemas. E um pensamento sendo um problema, a gente quer se livrar dele. Resultado, nós ficamos naquela situação das pessoas que estão com insônia. Elas não dormem e querem se livrar dos pensamentos. Eu queria que você tentasse fazer isso. Se é que já não tentou muitas vezes, tente expulsar um pensamento da sua cabeça, um pensamento que lhe perturba. Quando você faz isso, não funciona. Você não pode gritar com o pensamento, nem tentar expulsá-lo. O que geralmente as pessoas fazem é tentar fugir do pensamento. Elas se sentam na cama, vão assistir TV, abrem o celular ou fazem qualquer outra coisa, pegam um livro para ler, para conseguir fugir daquele pensamento. E parece que o pensamento sumiu. Na verdade, na noite seguinte, ele está lá. Então, as pessoas sofrem de insônia em razão desse movimento do pensamento dentro delas. É um pensamento repetitivo, caótico, problemático. E, por mais que você tente se livrar, o que você está fazendo não funciona. E por que não funciona? Porque você está colocando um pensador, alguém, para cuidar do pensamento, como se houvesse esse alguém. Notem que truque, que pegadinha, que bagunça o pensamento faz conosco. Ele aparece e ele nos dá um condicionamento, uma crença de que há um pensador pensando esse pensamento e podendo lidar com isso, Gilson. Então, nós, em geral, nós acreditamos que nós somos pensadores, nós estamos pensando os pensamentos que surgem. E aqui eu quero
lhe advertir para você investigar e descobrir por si mesmo que pensamento funciona como chuva, aparece e desaparece, mas não tem alguém responsável. O pensamento em você aparece, e para lidar com o pensamento, você coloca um pensador, o que, na verdade, é o próprio pensamento se separando, criando a ilusão do pensador, para lidar com o pensamento. Resultado, não funciona. Então, se queremos nos ver livres de problemas, não conseguimos. Porque problemas são problemas. O que nós podemos é nos tornar cientes da ilusão do problema. Eu nunca falo para as pessoas trabalharem a libertação dos problemas. Eu sempre digo para elas trabalharem a percepção da ilusão do problemático. Então, o problema se desfaz. E o problemático aqui, quem é? É o pensador. É aquele que acredita que está na cama e que quer dormir. E o pensamento não deixa, já se separou. Então, quando você se separa, o problema com o sentido de separação, de dualidade, é que ele cria o mundo. E agora nós entramos na proposta do Joel Goldsmith. Aqui na proposta dele, ele diz, tudo é um sonho. Se é um sonho bom ou se é um sonho ruim, não importa, é só um sonho. O sonhador irá permanecer. Então, os problemas permanecem. A aproximação que nós temos do mundo é a aproximação de uma identidade. Eu e o mundo. O pensador e o pensamento lhe perturbando. Aquele que quer dormir e o pensamento que não deixa aquele que quer dormir, dormir. Isso é completamente falso. A única realidade presente é a experiência, e a experiência é aquilo que surge. A única realidade presente é o desafio. Não é o problema. O desafio em si não é o problema. O problema surge quando surge a dualidade. O trabalho de autorrealização é a visão de que estamos diante de um sonho. Quando você percebe a realidade do sonho sem o sonhador, o sonho não é mais um problema. É um sonho. Seja ele bom ou ruim, esse bom e ruim perde o significado para essa identidade. Se ela não está mais aí, a noção de bom ou ruim se desfaz. Então você tem a vida de Deus, você tem a vida como ela é, você tem o sonho de Deus. Olhando a partir desse lugar, sem a separação, não há problema, não há conflito, e o sonho é uma aparição, como qualquer uma outra, assim como o pensamento é uma aparição, o sentimento é uma aparição, ou o que quer que esteja surgindo. Pode parecer estranho tudo isso, mas eu quero dizer para você, isso é possível e realizável. Realizar que a única realidade presente é Deus. Esta plena consciência, essa verdade de ser. Nessa verdade de ser, o que quer que apareça não cria aflição, porque não se constitui um problema. É aqui que acontece algo extraordinário, quando esse estado natural, que alguns chamam de iluminação, se assenta. Aí, nesse organismo, nesse mecanismo, com esse despertar da consciência, o que alguns chamam de despertar da Kundalini. Eu falo isso muito em nossas falas, em nosso canal, em nossos encontros, em nossos satsangs. O despertar desta consciência termina com essa separação. Então, o corpo fica como o sonho fica, mas não tem mais o sonhador. Então, tudo aparece, mas não tem mais a realidade que a identidade egóica dá para isso, porque não há mais o sentido do eu. Não sei se ficou claro isso aí agora. Ô, mestre, até que nem eu acho que eu trouxe um exemplo dessa aproximação que eu estou nesse trabalho nesses últimos meses e de algo que aconteceu, né, com essa guiança do mestre e
essa observação, esse estar consciente, uma situação, acho que eu comentei, acho que num dos vídeos já que a gente fez, de algo que me atormentava há muitos anos, há 20 anos, que era um grande problema. E nesse processo de estar consciente, sem querer fugir daquele problema e sem querer resolver o problema. Sim. Só, né, estar nesse experimentar, o que aconteceu é que o problema não existe mais o problema. Quando acontece, vem algum pensamento que é oriundo daquele que era antes um problema, agora ele é visto, eu fico consciente daquele problema e é uma coisa muito nítida como é um pensamento, é uma imagem, então é incrível como que nem eu vivenciei nesse aspecto, mas é uma liberdade. Eu era escravo e não sabia. Eu era escravo daquele problema que me atormentava. A situação que se mostra como um problema é sempre uma reação. O que é essa reação? É o desafio presente e uma identidade querendo fazer algo. Esse algo o que é? Se livrar. Então, nós temos o problema quando há essa reação. Quando essa reação desaparece, é aqui que a palavra de Jesus se aplica. Não resistais ao mal. Poucos alcançam o que ele quer dizer com isso. Ele está colocando para você que a aparência do mal, como o mal que parece ser, está ali porque há resistência. Então, essa reação a esse desafio constitui a presença do mal, a ilusão do mal. E quando não há reação, há uma mudança por completa naquela aparência, como eu tenho dito na minha linguagem, naquela experiência. Então a experiência deixa de ser ofensiva, porque não existe aquele que se ofende. Deixa de ser sofrida, porque não existe o sofredor. Então deixa de haver o problema, porque não existe o problemático. Então lidar com o que surge, Gilson, sem colocar uma identidade presente nisso, compreendam isso, gente. Aqui você tem a chave para perceber a realidade da consciência absoluta que transcende a ação reativa de uma identidade tentando fazer algo com aquilo que aparece. É quando o que nós chamamos de milagre se torna possível, é quando o sentido de uma identidade presente não entra. Então, você está aberto, receptivo. Eu não uso muito essa expressão, porque a ideia é alguém recebendo. Mas vamos colocar, fazer essa exceção. Você fica como que vulnerável à realidade da consciência absoluta, o que não é de todo verdade. Essa é uma expressão ainda dentro de uma dualidade. O que ocorre aqui é que aquilo que se estabelece é a própria consciência. E quando ela se estabelece, o problema, Gilson, se desfaz, porque não é mais um problema. Ele se constituía um problema enquanto havia o Gilson para querer fazer alguma coisa. Você coloca luz, presença, consciência. Ali, o sentido de dualidade desaparece. Quando isso desaparece, a reação ao desafio desaparece. Então, o próprio desafio passa por uma mudança. Compreendem isso? A verdade divina, que é essa inteligência, nela não há separação. Então, tudo está no lugar. Porque há tanto sofrimento? Alguém diz, é porque você está aí vendo o sofrimento. Na visão daquele que está sentado em seu natural estado de pura consciência, tudo está no lugar. Porque o sonho não é mais um sonho, é uma aparição.
dentro desta mesma realidade. Ou, colocando numa linguagem diferente, o sonho é só um sonho. Eu vou dar um exemplo dessa coisa do sonho, como é interessante. À noite, você tem um sonho, você vem caminhando por uma estrada e você se depara com um trecho, caminhando, com um buraco. Aí você não tem como pisar dentro daquele buraco. Você diz, poxa, eu vou dar um salto. Aí você dá um salto para pular o buraco. É um buraquinho pequeno, você dá um salto para pular o buraco. Né? Você sabe que não vai cair dentro dele, você dá um salto. Aí quando você dá um pequeno salto, você percebe que o corpo está solto no ar. E aí você começa a voar. Isso é o sonho. No sonho, coisas assim acontecem. Aquilo que, quando você acorda, diz, é impossível eu dar um salto e, de repente, começar a voar. Você vem caminhando na estrada e dá um salto e sai voando igual um pássaro. No sonho, isso é possível. Mas que realidade isso tem quando você acorda? Quando você acorda, você percebe que aquilo só estava no sonho. Assim, Gilson, é essa realidade do mundo. Como a identidade egóica percebe, como esse centro falso, esse eu percebe. Quando isso se desfaz, o que fica é a realidade do que é. Então, e esse sofrimento todo está no sonho. Quando você acorda, percebe que esse sonho ali, que você era capaz de voar, só estava na sua cabeça, porque aquilo era impossível. Aqui, nesse mundo de separação, de dualidade, de ilusão, de identificação equivocada com o erro, com a ego-identidade, tudo que você está vivenciando é só um sonho. Quando você acorda, você tem a visão da realidade da consciência, que é a visão da realidade de Deus. E aí você percebe que não há sofrimento na vida. O sofrimento está na mente, está no sonho. Enquanto houver sonho, haverá sofrimento. O sonho termina, o sofrimento termina. A depressão termina, a ansiedade termina, o medo termina. Fobias terminam, os diversos estados patológicos desaparecem. Porque isso tudo faz parte desse sonho para uma identidade presente. Se ela não está, é sanidade, é amor, é paz, é consciência, é inteligência, é presença, é Deus, é vida, vida abundante, nas palavras de Jesus. Ô, mestre, e tu comentando, trazendo esse exemplo que aconteceu comigo, agora, para mim, depois, porque teve a situação, né, por audiência do mestre falar, né, quando apareceu, que aparece, esteja consciente. Então, é impressionante como essa meditação real, que nem o mestre fala, que essa meditação a cada instante, esse estar consciente. A consciência... Tudo o que se faz necessário, Gilson, tudo o que se faz necessário é trazer para esse momento a ciência desta consciência. A consciência é algo presente. É a única realidade imutável em toda manifestação, em toda existência. E, no entanto, o ser humano está insciente desta consciência presente. Percebam isso. Tudo que se faz necessário é a ciência dessa consciência presente. E isso é possível quando há autoconhecimento. Não é o autoconhecimento dos livros, não é o autoconhecimento do especialista fulano de tal, não é a técnica terapêutica do autoconhecimento do doutor fulano de tal. É aquilo que você, aqui, simplesmente aplica a si mesmo nesta autoobservação. Quando você se auto-observa, você dá ciência a essa consciência. O ser humano vive dormindo, literalmente no sonho. Nesse sonho, o sofrimento, todas as formas de dores estão presentes e se sustentando dia após dia após dia. Porque há um modelo de condicionamento, de sustentação para esse sofrimento. Quando você coloca ciência, consciência naquilo que está aqui agora, você se torna ciente dessa dor.
E quando você tem ciência da dor e não coloca uma identidade para fazer algo contra isso, é o que o Goldsmith coloca na linguagem dele, quando você não dá poder ao erro, não há erro. Toda forma de infelicidade psicológica, nós estamos dando poder a isso, porque não conhecemos a arte da meditação. Que a base principal dessa arte é estar em contato com aquilo que se passa agora, aqui, sem qualquer modelo de resistência, sem qualquer projeto de se livrar. Por isso que eu falei agora há pouco, não se trata de se livrar do medo, de se livrar da depressão. Você se livra de um medo, um outro aparece. Você se livra de uma tristeza, uma outra aparece. Você se livra de uma fobia, uma outra aparece. Você se livra de um quadro de infelicidade psicológica, todos os especialistas são unânimes quanto a isso. Não há cura para o ego. Não há cura para esse sentido de separação. Não há terapia, psicoterapia que resolva. Agora, eu estou lhe dando aqui algo, lhe mostrando algo, lhe apresentando algo que me foi dado, que me foi mostrado. A possibilidade do contato com Deus, e não é o contato com a religião organizada, não é o contato com frequentar um templo, frequentar um espaço para rezar ou para praticar cerimônias religiosas. O contato com Deus, o contato com esta ciência da verdade de Deus aqui e agora, naquilo que é você. Esse contato consigo mesmo, pela autoobservação, lhe coloca em contato com esta consciência, que é Deus. Esse é o seu contato religioso, sem rituais, sem cerimônias, sem religião organizada. Esse seu contato com o autoconhecimento, com essa autoobservação, é o contato com a meditação. Então, o ser humano, Gilson, precisa aprender uma única arte. É a arte da meditação. Porque somente a arte da meditação abre esse portal da unicidade, da união consciente com Deus, na linguagem de Joel Goldsmith. Essa união consciente com Deus, na linguagem do Joel. Aqui na minha linguagem, como eu costumo colocar dentro de minhas falas, é a unicidade, é a não separação, é a visão da Advaita. Isso é direto dos Vedas, a visão da não separação. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. Só tem ele. Simples assim, só tem ele. Só tem ele, só tem ele, com letras maiúsculas. Só tem essa realidade. Viver isso é viver o seu ser. É pura graça, né, mestre? É pura graça. Ô, mestre, até dentro disso tem a pergunta do J. Luiz. Ele fala, né? Sabendo que você é Deus e ele é você, e que é dono de tudo, e tudo se resolve internamente, daí ele pergunta, né? Como se resolver com questões triviais como conseguir dinheiro para pagar as contas sem se identificar? Essa pergunta, ela se baseia num equívoco. Nós temos perguntas, as nossas perguntas todas, em geral, se baseiam nesse equívoco básico, no princípio de que tem um eu, alguém, para resolver alguma coisa. Se a gente elimina essa ilusão, a gente percebe que o que a gente chama de trivial, ou aquilo que está fora para se resolver, ou aquilo com que nos deparamos no dia a dia, quando eliminamos o sentido de um eu presente, a gente percebe que quando há esta realidade que é essa consciência, aquilo que a gente chama de trivial se resolve, sem você. Nós temos a ilusão de que nós estamos no controle, de que nós estamos fazendo, e de que se nós não fizermos, não será feito. E aqui eu quero dizer outra coisa, eu estou dizendo só há uma realidade fazendo tudo.
É exatamente o sentido do eu presente que faz com que situações tão triviais sejam tão problemáticas. Quando você realiza o seu ser, você tem acesso à fonte suprema de toda a provisão. Então não tem contas para pagar. Elas são pagas, sim, mas não tem o sentido de um eu, de um ego, se ocupando em resolver essas questões financeira, de saúde. Tudo se resolve de uma forma belíssima, segundo esta presença, essa inteligência, esta graça, a partir desta consciência que não tem problema. Não é alguém querendo resolver ou querendo fazer. Está dentro dessa unicidade, desta não separação. E o caminho direto continua sendo a real meditação prática. É uma playlist em nosso canal que eu tenho insistido muito para as pessoas assistirem. Porque quando você começa a realmente se aproximar da real meditação prática, essa real meditação no viver, momento a momento, como fica claro tudo, como as coisas começam a serem vistas a partir desse olhar, desta consciência. Ramana chamava de auto-inquirição. Quem sou eu? Atma Vichara é a forma de nos aproximarmos desta real meditação. Mestre, já dando nosso tempo aí, então, só tenho a agradecer aí por mais esse encontro. Muita gratidão. E o pessoal que está assistindo aí, curta o vídeo, se inscreva no canal. Na descrição aqui do vídeo vai estar o link do canal do mestre também. Vai estar o link para entrar em contato com o Léo Ortega, que trabalha junto com o mestre e é responsável pelas informações dos encontros presenciais e os encontros online. Então, fica aqui a dica e a gratidão a ti, mestre Gualberto. Muito obrigado, muito obrigado. E façam as perguntas para a gente ter mais vídeos aí. Gratidão. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.